Olá, tudo bem, pessoal? Então, voltando, né, às nossas atividades, seguindo o conteúdo de ciências, tá? Só para relembrar, então, pessoal, a partir de agora, né, a partir do mês de maio, né, digamos que a partir do dia 18, 19 de maio, a gente irá, digamos que, definir um período durante a semana para ter videoconferência, tá? Então, espero que todos estão, né, cientes disso e espero que no momento que a gente marcar a videoconferência, gostaria que todos estivessem presentes, né, para a gente ter um entendimento, né, uma fala geral referente aos conteúdos, né, às atividades mandadas, tá, pessoal? Então, só para deixar ciente, amanhã a gente receberá um e-mail, né, do cronograma das videoconferência, tá, da videoconferência, e espero então que todos vocês, né, colaborem então, que estejam presentes no dia que nós marcarmos, tá? Então, pessoal, voltando no módulo 2, na página 272 do livro, a gente continua, tá, a parte do sistema linfático. Então, nós sabemos que o sistema linfático, ele é um sistema importante no nosso corpo, porque tem vários órgãos no nosso corpo, né? Cada um desses órgãos tem uma função específica, a gente já sabe disso. Então, falando do sistema cardiovascular, sistema sanguíneo, a gente tem, né, o fluxo de sangue, de vitaminas, proteínas indo e voltando, água, oxigênio, para tudo que é parte do nosso corpo, ok? Só para a gente relembrar então sobre o sistema linfático, tá? Ele é um sistema importante, ele é responsável por, digamos que, tirar todos os micro-organismos presentes no sangue, na linfa, né, no líquido, que vem de tudo que é parte do corpo, que entra por vasos linfáticos, né, capilares sanguíneos, e ali então tem uma série de micro-organismos, uma série de componentes, né, materiais estranhos do corpo, que precisam ser eliminados do nosso corpo. Então nós temos uma série, né, de órgãos importantes, como por exemplo o timo, até já foi falado numa aula anterior, né, referente ao timo, ao baço, né. Então o timo é um órgão localizado na região do tórax, certo? E ele é responsável pela produção e a maturação de alguns glóbulos do corpo, certo? Então nós temos os nossos glóbulos brancos, que eles são glóbulos importantes na defesa dos nossos organismos. Tá? Então digamos que esses glóbulos vão fagocitar, né, determinados indivíduos, corpos estranhos. O que seria esse fagocitar? O fagocitar é o ato pelo qual esse glóbulo vai se alimentar desse micro-organismos, né? Então ele come esse micro-organismos para fazer com que seja eliminado então do nosso corpo, certo? Então a gente tem o timo, o baço, né, que é importante também na questão de eliminação de micro-organismos, e células sanguíneas velhas também, tá? Então o baço é um órgão localizado do lado esquerdo do corpo humano, certo? E ele é um órgão, digamos que desse tamanho mais ou menos, tá? Ele tem alguns centímetros de comprimento, certo? Então a gente tem toda a parte do sistema linfático que tem alguns órgãos. Quais são os órgãos responsáveis pelo sistema linfático? Tem as tonsílias, certo? Depois a gente tem os linfonodos. As tonsílias são aquelas localizadas na região do nariz, da boca, da faringe, né? Nessa região aqui, certo? Então digamos que as ínguas, tanto na virilha quanto no pescoço, nada mais é que os linfonodos, tá? Então são ínguas, que a gente conhece popularmente, mas os linfonodos, né? São distribuídos ao longo dos vasos linfáticos do corpo, abundante então na região do pescoço, muitas vezes quando a gente está com alguma infecção viral, né, um exemplo até uma gripe, uma dor de garganta, muitas vezes tem íngua no pescoço, então seria uma defesa do corpo, né? Essas ínguas estão entrando em ação, ou tem algum problema ali, né, que muitas vezes elas também não conseguem dar conta, certo? Então a gente tem a filariose também, né, na página 273 do livro, que já foi citado na aula anterior. O que seria a filariose? É causada por um verme, uma filária, digamos que é do grupo dos nemateumintos, certo, pessoal? Então é um verme do corpo cilíndrico,
do grupo das lombrigas, certo? Então a filariose é um nematelminto do grupo parecido com as lombrigas, certo? Só que ele é um vermezinho muito pequeno e é transmitido através de uma picada de um mosquito, né, com a infecção desse vermezinho. Então o mosquito pica, passa esse vermezinho para o ser humano, né, vai começar através dos vasos linfáticos ali, esse vermezinho vai se procriar, vai se locomover e vai acumular em algumas regiões, como por exemplo a perna de uma pessoa, tá? Digamos que uma pessoa com filariose também é conhecida como a elefantíase, tá, pessoal? Lembrando aqui, ó, tá? Só para retomar essa partezinha, certo? Então é um acúmulo, né, de líquido, isso influencia, digamos que no acúmulo de água naquele local. Então a gente tem algumas questões ali, que, por exemplo, essa filariose, ela é transmitida pelo mosquitinho, já falei antes. Então tem algumas questões, tá, pessoal, na página 274 do livro, que vocês vão fazer aí no caderno de vocês, tá? Então na questão número 1, complete as frases a seguir utilizando as palavras do quadro abaixo, tá? Então a gente tem os linfonodos, tem o timo, linfático, baço e defesa, tá? Então tem essas palavras ali. Na alternativa A, o sistema que transporta as células de defesa é o sistema linfático, tá? Então vocês vão completar essa parte ali. O timo, digamos que é um órgão que está relacionado à produção e à maturação de alguns tipos de glóbulos brancos. Ressaltando que os glóbulos brancos são glóbulos importantes na defesa do organismo, certo? A gente tem também, entre as virilhas e as axilas, as virilhas e axilas, a gente tem o que mesmo? Os linfonodos, tá? Então vocês vão completar esses espaços ali utilizando essas palavras. Então o que um linfonodo faz no corpo? Então um linfonodo produz células vai defender o corpo, então eles produzem células de defesa, ok? Depois a gente tem o baço, que é um órgão do sistema linfático que filtra o sangue eliminando os micro-organismos, ok? Depois a gente tem o número 2, né? Então o número 2 tem todo um esquema, tá, pessoal? A gente tem as letrinhas ali, é só seguir as flechinhas. Tá dizendo assim no número 2, classifique as letras do esquema acima em circulação linfática, circulação de sangue rico em gás oxigênio ou circulação de sangue pobre em gás oxigênio. E escreva no caderno. Tá, então o que seria a circulação linfática nesse caso? Observem ali no desenho. Tá? O item A, então, começou ali, a circulação linfática. Depois, a circulação rica em oxigênio seria a letra D, a E e a F. E depois a gente tem a circulação de sangue pobre em gás oxigênio. Seria o quê? Olha bem, a B, a C e a G. E também a H. Tá? Então são essas letrinhas ali. Tá, pessoal? A gente já fez um trabalho sobre o sistema cardiovascular, é importante ressaltar isso. Né? A maioria me representou, mostrou, né? Me encaminhou esse trabalho, exceção de alguns, tá? Eu sei se alguns aí vai ter uma explicação porque não fez ou esqueceu de mandar, enfim, tá, pessoal? Então essas são as respostas então ali na número 2, prestem bem atenção. Circulação linfática, então, é o A, né? Depois já tem a circulação do sangue rico em gás oxigênio, D, E e F. E o sangue pobre em oxigênio seria B, C, G e H. Tá? E a questão 3, tonsilite é uma inflamação das tonsilhas, né? Localizada na região do pescoço, certo? As tonsilhas são duas, logo atrás da língua tem aquelas regiões que muitas vezes ficam inflamadas, digamos que aquela parte ali são as tonsilhas, tá? Então, nesse caso, o que está se pedindo? O que se pede ali? Nesse complexo, qual é o papel das tonsilhas no sistema linfático? Tá? Então, a gente sabe que as tonsilhas
filtram o que? A linfa, né? Esse líquido que pode conter, né, os micro-organismos instalado ou ingerido pelo ser humano através da alimentação, né, da água contaminada, do alimento, enfim. Então essas tonsilhas, elas fazem o que? A filtragem da linfa, ok? Tá, pessoal? Então, depois a gente tem a parte das defesas do corpo humano. Então a gente tem uma série de defesas do corpo humano, certo? Essas defesas, muitas vezes a gente tem que levar em consideração que é muito importante hoje em dia, em relação à pandemia, o uso de máscaras, né? E essas máscaras fazem com que a quantidade de micro-organismos, de vírus, né, de poeira, enfim, fique no lado externo, tá, pessoal? Então eu vou falar isso numa outra aula, tá? Porque o nosso tempo agora aqui no vídeo está um pouco curto, certo? Só para não ficar muito estendido. Então na página 275 tem ali defesas do corpo humano que a gente vai ver, né? Ou de repente eu coloco ali no Word para vocês e vocês vão fazer ali umas atividades referente a isso, tá? Mas a gente tem as primeiras linhas de defesas do corpo. Eu vou falando até a hora que o vídeo acabar, então, nesse caso. Acho que é no mínimo 15 minutos, enfim. A gente tem ali a parte do olho, né? Muitas vezes quando a gente tem uma irritação no olho, começa a sair lágrimas, né? Então essa lágrima nada mais é que uma defesa do corpo que faz com que essa poeira ou até mesmo um corpo estranho que entrou em contato com a parte do olho, né, faz com que ela se repele, né, dessa região. Então uma das defesas do nosso corpo seria a produção desse líquido lacrimal, né? Depois a gente tem tecidos da pele, tá? Então a gente, para chegar no nosso órgão interno, no nosso coração, pulmão, os micro-organismos têm que passar pela pele. Então a pele é uma camada de proteção também, né, contra esses micro-organismos. O espirro é uma maneira de manifestar o que? Colocar para fora alguma irritação, algum contato, né, tóxico que teve no momento, um resfriado, enfim, é o ato de colocar para fora essas partes, né, de contaminantes. Suco gástrico, suco gástrico também, né, é uma maneira de matar alguns micro-organismos. Então a gente tem suco gástrico, enfim, as barreiras mecânicas da pele, certo? Tem os reflexos, como por exemplo os vômitos, o espirro e tosse, são maneiras, né, de reflexo que algo não está legal. Tá? Depois a gente tem a segunda defesa do corpo, que seria as células de defesa, células glóbulos brancos, que defende o corpo contra os micro-organismos, certo? E a terceira linha de defesa seria as células e proteínas. Né? Então nessa terceira, o corpo são células e proteínas especializadas contra determinados vírus e micro-organismos. Algumas substâncias são capazes de reconhecer os agentes estranhos e agir diretamente sobre elas. Tá? Então a gente tem os anticorpos combatendo então os micro-organismos, tá, pessoal? Então isso tudo está na página 275 do livro. Então a gente tem as específicas e as inespecíficas, tá? Então as inespecíficas seria a linha de defesa com barreira e reflexos e a célula de defesa que é os glóbulos brancos que combatem os micro-organismos, tá? Então seria praticamente isso, depois a gente retoma, tá? Então lembrando que quando tiver a parte do videoconferência, espero que todos estejam, né? Eu vou mandar com antecedência, talvez no grupo, de repente eu passo para alguém do WhatsApp, certo? Que eu tenho um contato, e ali o pessoal, os colegas passam, né? Então o link da videoconferência, tá, pessoal? Então são tudo isso é coisas novas, eu nunca tinha feito isso, mas a gente sabe, né, que a gente tem que fazer alguma coisa para a gente ter mais contato, tá? Então digamos que seria isso, tá? E tenham um bom retorno, tá? Um abração.